E o vídeo de hoje é sobre a máquina de pão Master Bread da Mondial. Vale a pena comprar e ter uma aí na sua casa? Será que ela é prática e realmente faz um pão gostoso? Aguenta aí que já te falo tudinho sobre ela. Oi, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Matos e você está no Olha Isso by Ju Matos. E você já sabe, todo sábado às 15 horas temos um vídeo novo feito especialmente para te ajudar na hora de fazer sua próxima compra. Gente, essa aqui é a máquina de pão Master Bread da Mondial, ou também panificadora Master Bread da Mondial. Ela vai te ajudar na tarefa de fazer aquele pão delicioso, dentre outras receitas também. Ela é uma máquina de pão elétrica. Aqui você coloca os ingredientes, por exemplo, da massa do pão, e ela vai fazer para você esse pão. Ela vai fazer a mistura desses ingredientes, ela vai sovar a massa, fermentar e vai assar o pão para você. Muito legal, né? Essa máquina, ela tem várias funções. Ela tem um menu, tá? E, por exemplo, existe o ciclo básico, ciclo rápido, pão doce, pão integral, pão francês, tradicional, sem glúten, pão caseiro, cookies, pizza, tem a função amassar, bolo, geleia, iogurte, função somente assar, panetone, sanduíche, opção descongelar e tostar. Existe aqui a opção menu para você escolher uma dessas opções da máquina. Aqui você seleciona o peso. Por exemplo, se seu pão tem 500 gramas ou 750 até 1 quilo, tá? Ela vai suportar até 1 quilo. Aqui é a opção mais e menos, que é um timer, né? Se você escolher só a opção assar, você pode colocar aqui os minutos que vai assar esse pão. Além do ajuste de cor. Nesse ajuste de cor, você vai selecionar a opção que mais te agrada. Se é o pão mais clarinho, se é médio ou escuro, né? Depende aí da sua preferência. E aqui o botão de iniciar, parar. Que você vai iniciar o ciclo ou então você vai parar. Aqui dentro você coloca os ingredientes, vem uma cuba específica que vai fazer a sua massa de pão ou de pizza, o que você escolher. E aqui dentro existe um batedor. Esse batedor que vai misturar e sovar a sua massa. Aquela tarefa, né, tão difícil de fazer, que às vezes a gente fica com preguiça ou até realmente não sabe como fazer, que coisa difícil é fazer um pão, né? Um pão é com sucesso. Então, esse batedor aqui que vai ajudar a gente a fazer essa tarefa de sovar, de misturar. Então, é muito simples. Coloca os ingredientes na cuba. Depois que colocou os ingredientes, você insere a cuba na máquina de pão, encaixa, e aí é só fechar, selecionar o menu e escolher o ciclo que você quer, a opção que você quer. E aí ela começa a fazer o processo. Por exemplo, eu vou parar aqui e vou iniciar novamente. Ó, aqui ela está trabalhando, aqui ela começou a trabalhar. Dá para ouvir o barulho? Ela trabalhando. Aqui eu vou parar. Aperta mais alguns segundos para poder zerar esse visor. Esse aqui é o visor, ele vai mostrar qual é o ciclo e qual é o tempo desse ciclo. Tá? Aqui no caso é o número 1, ciclo básico. Ele leva 3 horas para fazer esse pão. Por quê? Ele vai fazer todo o processo de misturar, de descanso da massa, de sovar a massa e depois de assar aqui mesmo. Muita praticidade, né, gente? Então, esse é o ciclo básico.
Existem outros ciclos, por exemplo, rápido é o número 2. Esse ciclo, ele já é mais rapidão, ele leva 2 horas para fazer o pão. É claro, vai fermentar menos a massa, talvez não fique aquele pão tão fofinho, mas quem está querendo alguma coisa mais rápida, também é legal, vale a pena. Eu costumo fazer mais no básico, ou então utilizar a função pizza, porque essa função pizza, ele vai misturar a massa, vai descansar, vai colocar a massa para descansar e depois vai sovar. Ele vai fazer todo esse processo em 1h30. Eu deixo mais um tempinho o pão fermentando e depois eu coloco na função assar. Também é bem bacana esse processo. Um outro exemplo também é a função pão doce. Nessa função, a máquina vai levar 3 horas e 45 minutos para preparar esse pão. O pão doce precisa de um ciclo mais longo. Você vai escolher o da sua preferência. Voltando para o ciclo básico de pão, a opção número 1, levando 3 horas para fazer esse pão. Eu já escolhi aqui o ciclo que eu quero, que é o número 1. Eu vou escolher o peso do pão. Se eu quero 500, 750 ou de 1 kg. Eu vou escolher de 750. Depois eu vou fazer o ajuste da cor do meu pão. Eu vou deixar na opção médio. Nem tão clarinho e nem muito escuro. Depois que eu já fiz a minha escolha, eu vou clicar em iniciar. E a máquina começa a fazer o seu trabalho. Depois que ela termina de fazer o pão, ela emite um sinal sonoro, né, informando que acabou o período, acabou o ciclo do pão e já terminou o processo. Então, é só você abrir a máquina, desligar a máquina e tirar o seu pão. Uma outra opção que eu costumo usar bastante também aqui na máquina de pão é o ciclo de pizza, número 10. Eu utilizo tanto para fazer pizza, que fica uma delícia, e utilizo também para fazer o próprio pão. Quando eu não quero aguardar aquele tempo todo, por exemplo, de 3 horas. Então, o ciclo pizza vai misturar minha massa de pão, vai sovar e vai fermentar um pouco essa massa. E depois eu deixo fermentando por mais um tempo, mesmo após a finalização desse ciclo, eu deixo fermentando por mais um período e depois eu coloco na função assar. Outra coisa, gente, essa máquina, ela vem com esse manual aqui, tá? O manual de instruções da Mondial. E nesse manual também tem várias receitas de pão, de bolo, sendo que eu não tive muito sucesso com as receitas que tem aqui nesse manual. Então, eu não oriento vocês seguirem, a não ser que agora eles já tenham dado uma atualizada nesse material. Para mim não serviu, então eu utilizei realmente as receitas da internet, principalmente do blog do Maurício Rodrigues, onde as receitas são maravilhosas, dão super certo. Então, oriento vocês também darem uma pesquisada. Vou deixar o link aqui do Maurício Rodrigues para que vocês possam dar uma olhada, ok? Então, gente, vamos falar sobre o preço dessa máquina de pão. O preço dessa máquina de pão varia entre R$ 400 a R$ 600. Atualmente está um preço bom dessa máquina, então dá uma pesquisada aí para você conseguir um bom preço, ok? Outra informação que é muito importante, essa máquina aqui, ela é muito prática, é ótima, para mim vale super a pena, só que você tem que ajustar a massa do pão, tá? Não é só jogar os ingredientes na máquina de pão que vai sair um pão lindo maravilhoso. A gente sabe que é difícil fazer um pão, então colocou os ingredientes, dependendo do tipo da farinha, e de vários outros aspectos, você vai ter que ajustar essa massa. Você vai, após a mistura da massa, você tem que observar se ela vai precisar de mais líquido, ou seja, mais água, dependendo de qual tipo de pão você vai fazer. Mais água ou mais leite, certo? Ou então mais farinha. Você tem que fazer o ajuste dessa massa. A massa não pode ficar muito pesada, dura, e também não pode ficar muito mole, tá?
Então, após o ajuste da massa, aí você deixa a máquina trabalhar, tá? Lembrando também que você pode fazer da seguinte forma, que é super bacana, gente. Você pode colocar os ingredientes aqui na máquina para sovar, para misturar e sovar essa massa, né? Que é a parte mais difícil. Deixa fermentar, tá? Depois que você deixou fermentar, o período de fermentação, você pode tirar essa massa de pão e modelar do jeito que você quiser e colocar no forno. Se você quer pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, eu, por exemplo, já fiz de várias formas. Aqueles pães tipo brioche, cachorro quente, hambúrguer, dá super certo, gente. Gente, vale muito a pena ter uma máquina de pão em casa. Além de poder fazer vários tipos de pães saborosos, do jeitinho que você quiser. Ainda vai economizar, pois não vai ter a necessidade de comprar pão todo dia na padaria. Além de ser muito mais saudável, você escolhe os seus próprios ingredientes. Outra coisa, é uma maravilha poder comer aquele pão quentinho e sentir aquele cheirinho de pão pela casa. Que coisa boa, né? Sem contar que é só colocar os ingredientes, ajustar a massa e aguardar aquela delícia de pão. Ela também tem outras opções, como fazer pizzas, geleias, bolos, panetones, dentre outras opções. Eu faço bastante a pizza, fica uma delícia a massa. Sendo assim, na minha opinião, essa máquina aqui tá mais que aprovada, vale muito a pena. Então, gente, vou mostrar para vocês como a máquina de pão faz a mistura e como ela faz para sovar a massa. Aqui ela tá fazendo a mistura da massa, tá? Depois ela vai fazer um pouquinho mais, de forma mais rápida, para poder sovar essa massa. Mas é basicamente isso, e sova muito bem. Cumpre muito bem o papel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas dicas. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, que terei o prazer de te responder. Gente, vou me despedindo, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau!